Andres, bom dia. Você poderia me explicar o que significa quando na receita vem escrito contrapeso? Contrapeso. Esse é uma parada que, olha, a gente acaba se confundindo nisso, então vamos tentar abordar isso de todas as formas, tá? Pode ser que na receita venha escrito peso, contrapeso, ou pode ser que venha plano. Então nós temos que separar essas três: peso, contrapeso, plano. Pode ser que signifique a mesma coisa, pode ser que signifique coisas diferentes também. A minha sugestão é, pergunta sempre para o cliente, tá? Tem que perguntar para o cliente, não tem como ficar nessa daí. Pergunta para o cliente, quando olho direito mais 3, olho esquerdo, peso. Pergunta de uma forma muito educada se o cliente ele tem visão do olho esquerdo. Só isso, o cliente vai te dizer. Não, não tenho visão, não enxergo nada. Perfeito, então aqui é uma lente que é um contrapeso. A rigor, teria que ser contrapeso quando você não tem visão. Então isso quer dizer que eu não tenho grau, não tenho visão nenhuma aqui, mas eu tenho visão aqui. E eu preciso de confeccionar uma lente é, com uma espessura similar àquela que eu vou usar aqui para enxergar, para que o óculos fique com um peso equilibrado. Tá? Essa é uma parte. Qual é a minha sugestão com relação a isso? Né? O que eu queria focar nesse vídeo agora é o seguinte: é aquele cliente que não tem visão. O cliente não tem visão, então o médico ele coloca lá, o optometrista é contrapeso. Beleza? A minha sugestão é: faz a mesma dioptria, o mesmo grau que tem no olho que ele enxerga, o mesmo tem que ser feito no outro. Por várias questões. Primeira, curvatura de lente. Gente, é terrível, é muito ruim você montar um óculos mais 3 e plano no outro olho. Mesmo que você faça isso, às vezes não vai ficar igual. Então a melhor coisa é você, se ele usa 3 aqui, ele enxerga com 3, coloca 3 aqui, mesmo que ele não tenha visão aqui, porque já vai, a montagem vai ser igual, a curvatura da lente vai ser igual, o material, esse é o segundo ponto. O material também precisa de ser o mesmo. Tem gente que insiste em colocar índices e materiais diferentes de um olho para o outro. Exemplo, o cliente ele tem mais 5, aí ele quer fazer uma lente, um alto índice para ficar o mais fino possível aqui. E para baratear o custo do óculos, ele até oferece para o cliente fazer uma lente acrílica. Só que 1.67 e a lente acrílica, elas possuem tonalidades diferentes. Então, assim, em um momento, alguém vai dizer, tua lente ela é mais amareladinha do que a outra. E aí, Esteticamente vai esteticamente ficar. vai ficar chato. Pode ser que apareça mais, pode ser que apareça menos. Se for em fio de nylon, aí é terrível, porque vai expor as bordas das lentes. Enfim, não vai ficar legal. Tem gente que faz fotossensível surfaçado e fotossensível plano. Dependendo dos blocos, as lentes são diferentes, elas podem também gerar tonalidades diferentes. Então, para evitar qualquer esse tipo de coisas, a minha sugestão é, e olha, eu já falo uma parada. Eu já fiz com plano, eu já fiz com o mesmo grau, eu já fiz com índices diferentes, enfim, já fiz com surfaçado de um lado e pronto do outro. A melhor coisa é mandar fazer os dois olhos a mesma coisa, porque estamos lidando também com a estética do cliente, né? E tu acha legal ter tipo uma amostra na ótica para o cliente entender como que vai ficar a armação Ah, dele, se ele preferir optar por economizar, tipo colocar o plano do lado esquerdo e o com grau do outro lado. Ter uma amostra, ó, é assim que vai ficar a tua armação. a amostra sempre vai ser a melhor opção para ter o cliente antever o que você vai fazer para ele. Então, se eu tiver na minha ótica para mostrar para meu cliente uma lente de 1.67 e uma lente acrílica, né, ou um policarbonato, o cliente, isso vai ficar visível para ele que uma lente ela tem uma cor diferente que a outra. Se eu tiver uma lente fotossensível surfaçada e uma lente fotossensível pronta, ele também vai ver que existe, pode chegar a existir
diferenças e tonalidades de um para o outro. Então, por exemplo, o que tu falou agora, se eu pudesse ter, que é um negócio legal isso daí, né? Não somente para isso, mas eu acho que em tudo. Acho que cada ótica, ela deveria de ter óculos. Já vai uma outra dica e já estamos saindo completamente do assunto, mas vai uma dica aí muito louca aí. Cara, pega o óculos, manda fazer uma lente CR, né? -5, e no outro olho, manda fazer uma lente 1.67, -5. E você já mostra a diferença para o cliente de espessura, né? Manda fazer uma lente positiva +5 com CR e uma lente positiva +5 com lente surfaçada. E você mostrar. E isso tem muito a ver da forma como o cliente ele compreende as coisas. Isso. Tem uma palestra que eu faço, né, que inclusive a gente tem na área de bônus no nosso curso, Master, Consultor Master, que ele fala que o cliente que entra na tua loja, se liga nessa parada, hein? O cliente que entra na loja, ele consegue compreender e chegar a tomar uma decisão de compra se ele for visual, se ele for sinestésico ou se ele for auditivo. E a forma como você tem que explicar as coisas para ele tem que ser a forma como ele entende, não como você gosta de explicar. Mas esse aí é um assunto para um outro vídeo aí que a gente pode estar fazendo, que é um negócio muito legal. Mas, apenas resumindo aí, quando vier contrapeso, pergunta para o cliente se ele tem visão no olho. E a minha dica manda fazer no mesmo material as duas coisas para que você não tenha problema. E ó, se for multifocal, tá? E aí tem que ter mais cuidado ainda. Porque aí é complicado você fazer os dois multifocais e tudo mais, né? O cliente não enxerga já de um olho. Mas você tem que ter a comunicação. Não manda simplesmente pedir a lente. Liga para o laboratório, conversa com o teu técnico lá, com o surfacagista. Explica para ele que este pedido é do mesmo serviço, que você precisa, que tratamento antirreflexo seja feito igual nos dois. Porque aí, Bia, tem gente que manda fazer lente surfaçada no olho com AR e coloca uma lente pronta no outro olho que ele não enxerga nada. E aí os dois olhos ficam com cor residual de antirreflexo diferente. Então a melhor coisa manda fazer as duas juntas. Eu sei que pode ficar às vezes um pouco até mais caro o óculos, mas ele vai ficar melhor. E é o caro, né, que sai barato. Não é o barato que sai caro no final. Beleza? Isso aí. Gostaria de dicas de lentes visão simples, multifocais, as inferiores e as melhores que temos no mercado. E como montar tabela de preço. Mas como assim? A pessoa quer dica de lente visão simples e multifocais, as melhores do mercado e como montar tabela de preço? A pessoa precisa de uma mentoria, então, minha, né? Você está precisando de uma consultoria. Mas vamos lá. Eu não vou falar de marcas, porque não faz sentido falar de marcas, tá, Bia? Mas eu acredito fortemente que não existe uma marca ideal para um tipo de cliente. Existe uma solução para um tipo de cliente. Então, hoje, uma ótica, ela precisa de ter um relacionamento comercial com o seu principal fornecedor. E ele pode ser dos mais variados que existem. Desde aqueles mais famosos que a gente já conhece, até os laboratórios que ficam nas regiões, nas próprias cidades, que são laboratórios independentes. Tem laboratórios que também têm uma parceria com grandes indústrias do ramo óptico. Então, assim, qual é a melhor lente para o cliente? Aquela que vai se adaptar melhor para toda a situação dele, aquela que vai se adaptar e que vai resolver principalmente o grande problema dele. É isso. Não existe uma marca assim, olha, X é a melhor lente do que Y. Não. Pode ser que Y seja melhor, ou as duas são iguais. A questão é resolver o problema do cliente, aquilo que ele veio realmente procurar solução. E não simplesmente dizer que essa marca é melhor, enfim, até tentando se aprofundar um pouco com relação aos próprios tratamentos antirreflexo. É muito comum comparar tratamento antirreflexo de uma marca com outra marca, né? Mas cada marca ela tem níveis diferentes de qualidade de antirreflexo. Então não posso comparar uma marca top, né, da marca X, é a premium lá, do antirreflexo,
com uma marca similar de uma outra empresa. Não. Eu tenho que comparar equiparadamente. Né? Qual é a top da Alemanha e qual é a top do Japão? São essas. E cada uma delas tem características e benefícios completamente diferentes que vão atender às necessidades do cliente. Então, eu vou falar uma coisa que eu gosto muito de falar. Não é o produto que você vende. Tá? Não é o produto que você vende que te diferencia no mercado, mas sim a solução que você entrega para seu cliente. Essa é a grande diferença. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Bom dia, tenho uma dúvida, consegue me ajudar? Sim. Sim, conseguimos ajudar aqui, não tem problema nenhum não. Sempre o primeiro multifocal de um paciente será a adição entre mais 1,25 e mais 1,75? Uma colega comentou isso hoje e eu nunca ouvi falar, sério. Pois o primeiro multifocal da minha mãe, a adição é mais 2,25. Não e não. Existem multifocais, Bia, que é a partir de 0,50 em alguns lugares, mas o normal é que existem multifocais a partir de adição 0,75, que seria o início da presbiopia. Então, assim, se eu estou usando o meu multifocal, como o caso dessa moça, a mãe dela está usando o multifocal com adição 2,25, é porque ela já esticou todo o braço que poderia, adiou o processo de ela estar usando o multifocal o máximo que ela podia, e agora ela já está começando lá na frente. O que é um grande problema. Então eu vou até falar isso porque eu sei que tem muito consumidor final que assiste a gente. Se você começou lá para os 40 anos de idade, você começou a esticar o braço para enxergar melhor, vai no oftalmo. Tem que ir no oftalmo. Porque se você começar a usar o teu progressivo, o teu multifocal, essa solução fantástica, longe, intermediário e perto, já desde o início, a adaptação, a compreensão de como que funciona essa lente, ela é muito melhor para o usuário. Muito melhor. Se eu já vou... É como se... Como que eu poderia te explicar? É como se eu fosse pular um degrau. O meu desafio é pular um degrau. Mas conforme vai passando o tempo, o meu desafio de pular o degrau, ele vai aumentando. Ou seja, daqui a um ano eu tenho que pular 2 degraus. Ou degraus, não sei como que fala. Né? Daqui a outro ano, são 3 degraus. A força, o empenho e a dificuldade que eu tenho em pular um degrau é completamente diferente de eu ter que pular pela primeira vez até o 4º degrau. Percebe? Então, se eu começo a usar um multifocal com adição 2,25, vai ficar mais difícil a minha adaptação, mesmo ela sendo pela primeira vez. Então, o ideal é 2 coisas. Começou a esticar o braço, vai no optometrista, vai no oftalmologista, resolve o problema, vai numa boa ótica de confiança, que possam te entregar, que compreendam a tua dificuldade e manda fazer um multifocal. E a outra dica que eu te dou, que eu dou para o consumidor final. Não fica 2, 3, 4 anos com óculos, porque vai ser a mesma coisa. Tá? O óculos fica fraco, ou seja, não é que o óculos fica fraco, o óculos fica com o mesmo grau, mas a tua visão já não é mais a mesma daqui a um ano. E aí você começa, mesmo com óculos, a esticar o braço. Então o ideal, cara, passa todo ano. Até porque não é só dioptria, não é só grau. O olho ele tem que passar regularmente por uma avaliação. Essa avaliação ela é anual para dar uma olhada em tudo. Não é só se eu estou enxergando bem ou não. Eu preciso de ver como está a estrutura do meu olho, como está meu cristalino, como está minha retina, né? Como está toda a estrutura do meu olho, a pressão do meu olho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que eu faço o meu exame preventivo. Isso né? para todas as metropias, né? E isso para todo mundo, para todo mundo. Estamos falando especificamente da presbiopia, do caso da moça usar adição já pela primeira vez de 2,25, mas é justamente por isso. Se ela está usando, não é porque ela nasce agora, assim, pá, 2,25. Não. Essa moça, essa senhora, ela já precisou de adição 0,75. Ela já precisou de adição 1,25 e assim foi.
Aí, ó. Olha só. 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25. Olha o tanto de escadas, vamos dizer, de degraus que essa pessoa ela pulou para começar a usar o multifocal. E agora, óbvio, vai ficar um pouco mais complicada a adaptação, porque a potência ela é maior. Mais ou menos isso aí, eu espero que a galera tenha entendido. É isso aí.